Salmo 11 diz assim: No Senhor me refugio, como dizeis, pois a minha alma. Foge como um pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador. Será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. O versículo 3 diz: Ora, destruídos fundamentos, que poderá fazer o justo? O homem, ele é um animal político, né, por natureza. Essa frase é atribuída a Aristóteles ao evidenciar a natureza social do ser humano. E segundo ele, o ser humano precisa viver em sociedade para ser completo. E a vida em sociedade necessariamente precisa ser um agrupamento organizado, porque se não houver leis e regras bem claras, haverá o caos. E em meio ao caos, a sociedade desaparece. Foi assim no passado, quando o ser humano vivia sob a lei do mais forte, quando uma pessoa ou um grupo vinha e tomava o que era de outro à força. Com a organização coletiva, com o nivelamento de forças, com a criação de regras, a humanidade pôde se multiplicar sobre a face da Terra. Foi assim que a humanidade conseguiu se desenvolver e evoluir em diversas áreas. Enquanto a humanidade ignora os princípios necessários para a vida coletiva, ela perece. Mas quando ela respeita e fomenta os princípios para uma vida social e coletiva, ela prospera. Mas parece que nós não aprendemos com a história. Parece que nós não conseguimos aprender com os nossos erros. Hoje nós vivemos numa sociedade onde os fundamentos, aquilo que realmente a sustenta, tem sido atacado. Seja no palácio, no parlamento, nas cortes, na imprensa, na grande mídia, nas universidades, na literatura, no cinema e até nos púlpitos. Os valores morais são escarnecidos, a família é desfigurada, a sodomização da cultura é aplaudida. A inversão de valores é incentivada, a mídia, os meios de comunicação, seja cinema, televisão, rádio, internet, jornais, revistas, livros, panfletos, cartazes, outdoor, enfim, tudo aquilo que comunica em massa, ou seja, que torna algo comum a todos ou a um grande número de pessoas, não tem desempenhado de forma verdadeira, eficaz e sincera o seu papel. Muitas vezes ela é usada para desvirtuar uma sociedade inteira. Ela tem trabalhado em prol de interesses pessoais, empresariais e políticos e não a favor do bem da sociedade. A imprensa televisiva, escrita e falada, tem cometido inúmeros casos de manipulação e distorção das informações. Ela mente e desmente, mentindo e confunde. Os fatos nos mostram que isso é que nas principais ditaduras, um dos primeiros atos a se apoderar dos meios, é se apoderar dos meios de comunicação. Hitler fez isso na Alemanha e nos nossos dias algo do tipo ocorre. A imprensa, já dizia Malcolm X, que a imprensa
é tão poderosa no seu papel de construção de imagem que pode fazer um criminoso parecer que é vítima e fazer uma vítima parecer que ela é a criminosa. Tão grande é o poder da mídia hoje. Ela pode manipular, ela pode, né, se a gente não for cuidadoso, ela pode fazer as pessoas se tornarem o inimigo público número 1. As imagens que eu estou colocando aí, ó, refletem isso. Sorria, você está sendo manipulado. Quando eles querem impor sobre a sociedade uma prática ou conduta como algo aceitável, são escritos livros, filmes são lançados e por aí vai. E nos últimos anos, os valores cristãos têm sido atacados de forma violenta e cada vez mais escancarada. Na construção civil, por exemplo, tudo obedece uma regra, uma lei. Ainda que muitos pedreiros não conheçam os cálculos e toda a ciência envolvida nessa área, eles obedecem instintivamente os postulados teóricos. A depender do alicerce feito, pode-se determinar se a casa será ou se poderá ser grande, com 2 pisos ou 1 piso, se a construção, né, se a construção está fadada ou não a cair. Assim como as ciências exatas possuem fortes fundamentos que devem ser respeitados para que a construção, por exemplo, possa ser bem feita, assim temos que seguir determinados fundamentos para nortear nossa vida em sociedade. Porque esses fundamentos, se esses alicerces forem destruídos, né, o que está sobre eles também vai ser destruído. Diante disso, as lições extraídas do Salmo 11 são muitas e são tremendas. O salmista pergunta no versículo 3: ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? E a primeira coisa que o texto nos mostra é que quando os fundamentos são destruídos, o povo de Deus é induzido a fugir, como nós podemos ver aí no versículo de número 1. O versículo 1 diz: no Senhor me refugio, como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. O salmista está perguntando como é que a pessoa que está incitando ele pode, né, perguntar a sua alma se ela vai fugir. Mas quando os fundamentos são atacados, quando os ímpios armam ciladas, quando tentam destruir os fundamentos, quando corrompem a sociedade, pressionam o povo de Deus a abandonar a sua fé em Deus. Os ímpios promovem a apostasia. Os ímpios, eles estimulam a decadência da fé, criam o caos e depois dizem aos justos que a única saída para eles é fugir, procurar abrigo. Nós somos induzidos a ficar no nosso gueto, dentro das 4 paredes, que não devemos misturar a religião com a vida lá fora, como se fôssemos 2 pessoas vivendo num só corpo. Sabe quando a pessoa tenta fazer você acreditar que o importante é ter fé? Não importam o que dizem. Dizem que todos os caminhos levam a Deus e eles têm uma certa razão. Né? Mas só um dos caminhos vai nos levar a ver a face amável e afável de Deus. Os demais caminhos levarão à justiça e à ira de Deus.
A segunda coisa que o texto nos mostra, que quando os fundamentos são atacados, os valores morais são invertidos. O ímpio, ele passa a comandar, o ímpio, ele passa a ditar as regras, e os retos de coração, eles passam a ser perseguidos. As artilharias contra o reto são dispostas para destruí-los. Porém, tudo acontece aos ocultos, nos bastidores. O bem passa a ser coibido e o mal a ser promovido. A virtude passou a ser escarnecida e os vícios aplaudidos. O que é certo passou a ser visto como errado e o que é errado passou a ser considerado certo. Para eles, para essas pessoas, a advertência de Isaías capítulo 5, versículo 20, que diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Quando os fundamentos são atacados, os valores são invertidos. O errado, irmãos, nós não podemos esquecer que o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Eu gosto muito dessa frase que diz que caráter é fazer o que é certo, mesmo que ninguém está olhando. Sabe por quê? Porque tem alguém olhando. Deus está olhando. Lembra daquela musiquinha que muitos dizem que é uma musiquinha terrorista, que fala: cuidado olhinho, cuidado boquinha, né? Deus está olhando. Não é para você ter medo, não. É para saber que Deus está cuidando de você. Que Deus está no controle de todas as coisas. Então, quando os fundamentos são abalados, os valores são invertidos. Uma terceira coisa que nós também vemos é que quando os fundamentos são atacados, os justos ficam perplexos. Quando os fundamentos são atacados, os justos são tomados de perplexidade. O versículo 3 nos diz isso. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Né? O próprio salmista pergunta: e aí, o que é que nós vamos poder fazer? A quem recorrer? Para onde ir? Que direção tomar? É óbvio que a vida do justo é pautada por valores morais absolutos, pela verdade inerrante das Escrituras, pelo prumo da justiça, pela integridade moral, pelas balizas do bem, pelo trabalho honesto, pelo cumprimento da lei. Mas quando os fundamentos são destruídos, a lei é distorcida, os tribunais são comprados, a justiça é injusta e os valores morais escarnecidos. Do topo da pirâmide até a sua base, a sociedade se corrompe, rendendo-se à ditadura do relativismo moral. Não tem como não ficar perplexo com a cara de pau de algumas pessoas. Não tem como a gente não ficar perplexo, né, com a maldade de algumas pessoas. E o próprio salmista ali mostra: olha, se os fundamentos são destruídos, o que poderá fazer o justo? A quarta coisa que o Salmo 11 nos ensina é o seguinte: quando os fundamentos são atacados, os homens, eles perdem a percepção da soberania de Deus. As pessoas perdem a percepção de que Deus está no controle de todas as coisas. E o pior de tudo é o seguinte: não são os ímpios que perdem essa percepção, mas é o próprio povo de Deus. E isso é o mais grave. Quando o próprio povo de Deus perde a percepção de que Deus está no controle de todas as coisas.
E é por isso que é importante nós chamarmos a atenção para isso nesse momento. Porque nós vivemos um momento em que os fundamentos estão sendo atacados de forma covarde, de forma vil, né? De forma, né, até vamos dizer covarde. Muitas vezes em meio à dificuldade, a nossa tendência é duvidar, ou pelo menos questionar. Será que Deus, né, será que Deus está vendo pelo que nós estamos passando? Será que Deus realmente está vendo as mazelas que estão acontecendo? É interessante, irmãos, que o profeta Abacuque também passou por isso. O profeta Abacuque, ele chegou no momento em que ele questionou, né, a Deus, se Deus estava vendo pelo que ele estava passando. Lá em Abacuque capítulo 1, versículo 2 e 4, ele pergunta: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras as iniquidades e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Toda a terra. Eu gosto muito dessa imagem que mostra o rapaz olhando com um telescópio e não vê nada. Né? Ele mostra aí, faz uma imagem a respeito de Jesus. E na verdade Jesus está bem diante dele. E é assim conosco. Deus está no seu santo templo. Deus está em todo lugar. Outra coisa que o texto nos mostra é que quando os fundamentos são atacados, né, os homens, eles perdem quando os fundamentos são atacados, os homens perdem a noção da justiça de Deus. Deixa eu puxar um pouco mais essa imagem. Quando os fundamentos são atacados, os homens perdem a noção da justiça de Deus. Deus não apenas está no trono, ele também põe à prova ao justo e ao ímpio. Ao justo ele prova para purificar, e ao ímpio ele prova para reprovar. A alma de Deus abomina aquele que ama e semeia violência. A um Deus concede misericórdia, a outro sua justiça. Deus não só prova o ímpio, mas faz chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. O mal pode prevalecer por um tempo, mas não por todo o tempo. O ataque frontal aos valores morais pode receber dos ímpios aplausos por um momento, mas quando o juízo divino chegar, um vento abrasador da parte de Deus passará sobre o perverso e eles serão consumidos. E por fim, irmãos, o texto de Salmo 11, ele ainda nos mostra o seguinte: que quando os fundamentos são atacados, nós precisamos enfatizar
que Deus não perde o controle da história. Deus é justo e ama a justiça. Os ímpios serão dispersos como a palha, mas os justos viverão seguros no reino de glória, onde o mal jamais penetrará. Os fundamentos da terra podem ser abalados, mas o mal jamais vencerá. Os tronos da terra podem se corromper, mas o trono de Deus permanecerá justo para sempre. Eu gostaria de encerrar essa reflexão com a aplicação do Salmo 11. Né? E quando eu leio o Salmo 11, eu lembrei de um filme que eu assisti no ano retrasado, se não me falha a memória. É um filme que fala sobre... É um filme de ficção, mas que fala sobre a luta, sobre aquilo que é a base da civilização, o fundamento da humanidade, o princípio formador da moral e da ética, a família. O nome do filme é Um Lugar Silencioso. Ele não é apenas um filme sobre alienígena que não gosta de barulho, mas é um filme sobre a primazia da família e é uma belíssima defesa da vida em um mundo hostil. Eu gostaria de encerrar falando um pouco sobre este filme. Peço desculpas desde já para aqueles que não assistiram por causa dos spoilers que eu vou soltar agora. Um Lugar Silencioso, ele foca na vida de uma família que vive num mundo pós-apocalíptico, onde as pessoas foram exterminadas por seres alienígenas que não enxergam, mas que possuem altíssima capacidade auditiva. Dessa forma, a família não pode fazer qualquer barulho, nem mesmo falar, porque isso atrairia os monstros, assim como o sangue atrai o tubarão no mar. O cuidado que tem que ser é tão intenso que por onde a família anda, eles fazem trilhas com areia para evitar qualquer ruído na caminhada. Logo no início do filme tem a morte do filho caçula do casal, após fazer o barulho com o brinquedo. E é justamente essa luta pela sobrevivência em um mundo que é hostil a qualquer som que nos envolve quando o assistimos. A ausência de diálogos com a fala ou de qualquer barulho já envolvente e é desesperador o suficiente. Quando eles excluem a fala como um dos componentes do filme, nossa percepção visual aumenta para cada ação, para cada feição de alegria, medo ou alívio que a trama nos entrega. O filme joga com os nossos sentidos ao excluir quase que totalmente um deles. Ficamos envolvidos quando o casal dança ao som de uma música que eles só podem ouvir usando fones de ouvido. Nós partilhamos da sensação libertadora do pai gritando com o filho perto da cachoeira. E não é à toa que o filme emociona ao nos fazer acompanhar a história de uma família. É interessante que o filme não apresenta o nome dos personagens. Existe comunicação, mas não há menção a nomes. Nomes servem para especificar e atribuir uma relação entre os elementos. É um meio de diferenciar uma pessoa de outra. Eu não sou você e você não é eu, em parte por causa dos nomes que nos caracterizam. Essa ausência de nomes traz uma sensação de que não há partidarização das pessoas. De certa forma, eles passam a representar a categoria universal que cada um deles. O homem é o pai, que representa qualquer pai. A mulher é a mãe qualquer, assim como os filhos. Ao invés de tornar cada personagem um ser definido, a ausência de nomes nos mostra pelas suas funções, onde a mãe, o filho, a filha, o pai representam os papéis de mãe, filho e pai. Em um estado de completo isolamento social, apenas as instituições familiares permanecem para além do apocalipse. Essa luta pela sobrevivência varia de pessoa para pessoa, é claro. Tem uma cena em que um outro homem na floresta, ao ver que sua mulher foi assassinada pelo monstro,
perde totalmente a perspectiva de continuar vivo e grita para atrair esses monstros e se entregar à morte. Sem seu vínculo afetivo familiar, o homem prefere seguir para o fim da existência. Já a família principal do filme, por outro lado, é uma família que luta para sobreviver como família. Cerca de um ano após a morte do filho caçula, eles ainda lutam para continuar existindo. Mas agora precisam lidar com uma nova dificuldade. Um novo bebê vem aí. Mas como é ter um bebê num mundo tão assassino? Aquela mãe poderia muito bem ter considerado aquele mundo cruel demais para a existência de uma nova vida. Talvez ela pudesse ter abortado seu filho tão logo tivesse descoberto a gravidez. Não há legislação em um mundo pós-apocalíptico. Bastava a pílula abortiva e pronto. Mas não. Mesmo em um mundo caótico e intolerante ao barulho de choro de qualquer bebê, eles resolvem ter o filho. Não somente o bebê era um risco para si, mas para todos na família. Seu choro poderia atrair os bichos e assim exterminar todos eles. Nesse sentido, o bebê era realmente uma ameaça à vida da mãe, do pai e dos irmãos. Mesmo assim, eles não optam pelo aborto. Seu filho não foi tratado como um amontoado de células. Sua gravidez era de fato um risco à vida. Mas mesmo assim, a mãe teve o bebê. Carregou, o nutriu em seu ventre, suportou as dores e numa cena angustiante de parto, fez tudo para salvá-lo. Toda uma estrutura de defesa de som foi montada para ajudar a mãe e proteger tanto ela quanto o filho no momento do parto. Ainda assim, a mãe e a família arriscam a vida, fica cara a cara com a morte, mas não abandonam o filho. O aborto não foi cogitado, mesmo em um mundo onde o bebê de fato poderia matá-los. O amor prevaleceu, a vida prevaleceu. A família prevalece em um mundo de monstros que matam tudo aquilo que faz som. Livrar-se daquela gravidez pela proteção da família seria se tornar igual aos monstros que esquartejaram o caçula. Abortar seria se tornar um deles. Eles permaneceram humanos, porque permaneceram família. O planejamento para manter o novo bebê era uma forma de vencer os monstros, mesmo com os ricos envolvidos. Juntos superariam as dificuldades. Os monstros levaram seu caçula. Os monstros não levarão o outro. E eles não se tornariam monstros ao tentar se livrar da dificuldade. A vida venceu, porque a família venceu. O valor da vida não pode ser medido pelas dificuldades que são evitadas. Pelo contrário, só existe dificuldade porque é a vida. Como disse N.D. Wilson no livro Morrer de Tanto Viver, cicatrizes, rugas, cansaços, contusões, só existe dificuldade porque é a vida. Nós passamos por tudo isso com honra por estarmos vivos. A vida há de ser vivida e amada e preservada a despeito das aflições. A vida é sofrimento e sobreviver é encontrar significado na dor, escreveu o autor Viktor Frankl, parafraseando Frederick Nietzsche. Viver é sofrer e sobreviver é encontrar um significado no sofrimento. Foi porque eles encontraram um significado para a vida que suportaram as dores advindas delas. Eles escolheram um amor, porque o amor é a única maneira de captar outro ser no íntimo de sua personalidade. No filme, ser pai é um ato heróico de enfrentar todas as dificuldades inerentes à criação de filhos em um mundo hostil. Edna, no desenho Os Incríveis 2, diz que quando se faz direito, ter filhos é um ato heróico. Cuidar de filhos é alimentá-los, trocar suas fraldas, instruí-los, ajudar nas tarefas, ensiná-los a serem homens e mulheres que não se afastam do caminho da instrução demanda e não se afastar do caminho da instrução demanda amor, esforço, sacrifício. E assim fez Cristo por aqueles que ele amou. Assim deve fazer o marido pela sua esposa. Assim faz o personagem do pai por seus filhos,
quando vê que eles estão prestes a serem mortos pelo monstro. O silêncio do filme arranca de nós pequenos sussurros de sustos diante de algum barulho, ao passo que o grito do pai nos silencia. Ele morre para salvar seus filhos, não sem antes deixar claro o amor que ele sempre sentiu por cada um deles. Ele morre a favor daqueles que ama. Ele morre porque, diante de situações que ele não pode vencer, ele prefere se sacrificar. Mas é um sacrifício de si e não do outro. Diante da dificuldade, o preço por não ter sacrificado a vida do seu filho foi se sacrificar pela vida daqueles que ele ama. Homens morrem por suas mulheres. Homens morrem por seus filhos. A mãe também é representada como uma mulher de fibra, uma mulher guerreira que luta, trabalha e ama seus filhos. A mãe no filme inteiro nunca cede e luta pela sua prole. Ela soube amar seu marido, ela soube amar seus filhos e no fim ela abraça a luta. Ela não faria com que o sacrifício de seu marido fosse em vão. Em Provérbios 31, a mulher virtuosa é elogiada pela força do seu trabalho para o bem de sua família. Ela não abraça o empoderamento individualista que no fim destrói a família, mas ela abraça o amor e o sacrifício por aqueles que Deus colocou sob seus cuidados. Seja assumindo a responsabilidade de um filho em um mundo que poderia matá-los, seja no sacrifício de um pai que não descansa enquanto não livrar sua família do perigo real e até mesmo se entrega à morte para salvá-los. Seja empunhando uma arma pela proteção da mãe que abraça a luta pela qual seu marido morreu. Somos mais homens e mulheres quando nos voltamos para as nossas famílias. A família é a verdadeira escola da masculinidade e da feminilidade. Até lá podemos ter expectativas, mas serão meras cogitações. É quando temos alguém sob a nossa responsabilidade que realmente seremos moldados como homens e mulheres. Porque o casamento é santificador. A paternidade e a fecundidade são a grande escola do sacrifício. Geralmente, através de nos dedicarmos à família, é que nos tornamos diferentes dos monstros. E a leitura do Salmo 11 me faz lembrar desse filme. O Salmo 11 não é apenas um alerta para nós sobre como procede o ímpio contra os fundamentos estabelecidos por Deus. O Salmo 11 é também um chamado à confiança. A confiarmos em Deus, mesmo dentro de um quadro obscuro onde tudo parece contrário. Foi assim com José no Egito, foi assim com Daniel na Babilônia e é assim conosco hoje. O Salmo 11 é um convite a termos uma relação certa com Deus, mesmo na adversidade. O perverso só se lembra do Senhor para falar de palavras pesadas, mas o justo lembra-se de Deus para se alegrar nele, refugiar nele e viver para o seu agrado. Aqueles que conhecem a Deus têm reverência, são leais e são verdadeiros em sua fé. O temor a Deus é a fonte secreta, o poder íntimo da vida santa. O justo, em vez de falar contra Deus como um perverso, ele fala de Deus aos irmãos. No livro de Sofonias, capítulo 3, os versículos 14 ao 20, temos uma mensagem de encorajamento e de esperança. Porém, no versículo 17, temos uma declaração de amor, onde Deus diz que ele se alegra com aqueles a quem ele concedeu misericórdia. O texto diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar, e ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Deus escuta nossas palavras. Deus valoriza as nossas palavras. Deus dá importância ao que fazemos e falamos. No dia do juízo, nossas palavras serão lembradas. Deus está atento ao que acontece com você. Ele sabe quem é você, o que está acontecendo com você, onde você está, o que você deve fazer e para onde você deve ir. O Salmo 11, irmãos, é um convite a viver as nossas vidas conforme os fundamentos estabelecidos por Deus em sua palavra. O Salmo 11 é um convite a crer que um dia contemplaremos
o nosso Deus. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos e até